E aí entra para outras, né? Quais são os outros problemas que qualquer pessoa pensa? Você anda numa cidade brasileira, o Brasil é muito feio. As cidades brasileiras são horríveis. Morar no Brasil é uma experiência horrorosa. E a gente não fica falando disso, fica falando, nossa natureza é exuberante, nossas matas. Conversa mole, a gente não mora numa mata, a gente mora numa cidade, a nossa cidade é feia, é toda favelizada e ninguém gosta de favela. Do favelado à pessoa que não mora lá. Aí a gente fica preso, não, eu não posso lá. Cara, eu quero derrubar as favelas. Eu quero fazer prédios, eu quero saber qual é o modelo construtivo mais barato, mais interessante, que não seja, sabe, aqueles prédios da União Soviética todos iguais, sabe? Vamos criar bairros, como custa, a gente começou a ir atrás, são 900 bilhões para acabar com a favela, lá de 850, isso construindo tudo do zero, o que não é necessário. Com 450 milhões você consegue fazer. O Brasil poderia ter espaço fiscal para isso se o Brasil fizesse uma reforma fiscal para resolver isso. Então você tem que ter uma reforma fiscal para endereçar um problema de investimento em infraestrutura sem corrupção, para, pô, em coisa de 10 anos você não ter mais favela. Por que a gente não fala disso? Outro problema é a gente falar, cara, não dá para achar normal que o Nordeste e o Norte mandem tanto no país em termos políticos e seja uma porcaria para se viver. As pessoas se mudam de lá, as cidades são muito ruins mesmo, o estilo de vida das pessoas é uma droga. Falar que aquilo é um modelo economicamente ou socialmente viável não é. Então a gente vai ter que fazer o Norte e o Nordeste trabalhar mais, maiormente o Nordeste, maiormente o interior do Nordeste. Vamos ter que destruir as elites econômicas locais e tornar aquelas pessoas competitivas. E vamos fazer isso sem falar que eles são coitadinhos? Ah, não, não. Ó, sim, vocês estão votando mal, vocês vendem um voto e a gente vai ter que resolver essa bagaça. Isso é fazer história pra mim. Isso é mudar completamente a dinâmica do Brasil. Renan, eu quero falar também a respeito de Nordeste, mas antes, ainda nessa pauta do crime organizado, o slogan Prender um Ator frequentemente é complementado por você com bandeira, quartel e escola. Sim. E eu quero abordar essa nuance porque 2010, a Operação no Rio de Janeiro, a Operação contra a Faria Lima envolvendo o PCC, há lampejos de combate ao crime organizado no Brasil, mas o problema estrutural parece ser uma coisa que ninguém consegue solucionar de fato. Então, o que você quer dizer com bandeira, quartel e escola e que plano você tem para sair de operações letais que consigam combater o crime organizado no sentido cinético, no sentido de guerra, para uma coisa que faça com que ele deixe de existir e no seu lugar surja uma alternativa? Você tem dois tipos de dominação pelo crime organizado. Esse é um conceito que a gente criou aqui, até eu já vi até um cônsul gringo já usando, que eu tô falando isso em podcast direto. Você tem a dominação horizontal, que é do Comando Vermelho, que nessa você vai realmente fazer bandeira, quartel, escola. Você vai retomar um pedaço de território, você vai colocar a bandeira nacional, ou seja, a retomada simbólica, o quartel, a retomada política, e a escola, a retomada cultural, a formação da mente desses jovens. Até porque quem comete crime, em geral, é homem de 15 a 30 anos, vamos colocar aí, oriundo de famílias problemáticas, esse tipo de cara tem que ter acompanhamento. A gente tem que estar com a quartel e a escola bem pertinho desse moleque que vai nascer na periferia sem a presença paterna para ter orientação e esse cara nem sequer cogitar ir pro crime. E essas pessoas também terem um tipo de vida melhor. Pro PSC, você tem uma ocupação vertical, que é vertical nos espaços de poder. Então não é necessariamente no território. O PCC tem base, por exemplo, em Paraisópolis, que é aqui perto. Ele tem base na Baixada Santista, que é horizontal, mas ele tem base na Faria Lima, na política, polícia, Ministério Público, eles vão se infiltrando. Essa infiltração vai demandar a tal da inteligência. O governo federal do PT, ele é curioso porque ele só fica falando em fazer pequenas operações pegando essas infiltrações ou contas bancárias. Só que esses elementos, né, eles são facilmente substituíveis ali no jogo, né? E ignoram a ocupação territorial. Eles simplesmente fingem que não tem ocupação territorial, inclusive em estados que eles governam, como o caso do Ceará. Nós temos que fazer as operações com inteligência, desbaratinar o PCC, mas nós temos que desbaratinar o negócio dele, porque não adianta eu falar, você não vai mais lavar dinheiro através daquele, sei lá, do fundo hedge que tinha lá na Faria. Não, eles vão lavar de outra maneira. Agora, todo mundo sabe que a droga que é exportada pelo PCC sai do Porto de Santos e ela veio através, vamos dizer, da Rota Caipira que saiu, em última instância, lá da fronteira do Mato Grosso do Sul. Você tem que becar essas duas coisas. Aí eles não vão fazer operação nisso. O Porto de Santos, né, o PT fica falando de inteligência, o Porto de Santos é federal. Ele é federal, então por que o PT não faz uma intervenção lá? Todo mundo sabe que a droga do PCC, faturamento bilionário, vem dali. E eles não fazem nada. Então, tem um lance de... eles falam que certas operações são pirotecnia, mas as deles são pirotecnia pura, mas pirotecnia retórica, né? Você vai precisar de algum grau de pirotecnia, vamos dizer, em termos de pólvora, mas você vai precisar também de inteligência aplicada e resolutiva. E não só falar, eu fiz uma operação sem mortes, tá, mas eu prendi 3 casos. Isso, o PCC vai dar um nó para resolver isso em pouco tempo. A gente quer seguir com a pauta, mas ainda mais uma última questão sobre isso do crime organizado. Você tem falado muito sobre uma doutrina jurídica do direito penal do inimigo, do jurista alemão Günther Jacobs. E é uma ideia que, por vezes, é controversa no direito, porque pode ser até assimilada a regimes autoritários do passado. A ideia é que você tem duas classes diferentes de cidadão, uma tem certos direitos, outra não tem.
Então, como você pode garantir que isso não pode resultar em perseguição política ou não pode resultar em uma violação de devido processo legal e de direitos, mas para além do crime organizado, um colateral que possa ter um impacto real de prejudicar cidadãos que não estão envolvidos nessa guerra que você propõe? A questão que é a resposta que eu vou dar é uma resposta meio perigosa. No direito, como o direito é papel, você não garante nada. Na verdade, assim, você já tem um regime de exceção acontecendo no Brasil em muitos termos, em muitas áreas. Ele já está implementado. Você pode ser morto pelo Tribunal do Crime, pelo PCC. Você pode ser assaltado e tomar um tiro na cabeça com alguém ligado ao Comando Vermelho. Você pode ser vítima de um assédio judicial, um assédio processual, oriundo de decisões do STF bizarras. Por exemplo, sei lá, você chama alguém de gordo, pode ser que isso seja, vamos dizer, equiparado à injúria racial e você ser preso de maneira inafiançável. Você tem um vácuo jurídico mesmo hoje. O que a gente está propondo é, vamos arrumar a casa? Existe alguém que é problemático e que todo mundo vai reconhecer que é problemático. Este alguém que a gente pode qualificar o inimigo é um agente político que, de maneira sistemática, há décadas, não reconhece a autoridade do Estado brasileiro, que é o crime organizado. Vamos qualificar ele. Ó, este aqui é um ente que pratica o terror, que não reconhece a autoridade do Estado brasileiro, portanto ele é um inimigo. Por exemplo, ele não é nem só um agente anômalo, sabe? Ele não é... Tem aquelas plantas que tem uma árvore e tem uma rama, uma planta que fica girando ao redor dela. Ela não faz exatamente mal para a árvore, ela só tá, vamos dizer, ela também não está cooperando, ela só está ao redor. Tudo bem, não é isso. É detrimental. A relação que o PCC e o Comando Vermelho tem com o Brasil é detrimental. Se é detrimental, ele é o inimigo. E se é o inimigo, as regras para eles não devem ser iguais às regras para nós. Uma pessoa que, vou dar um caso extremo, uma pessoa que foi acusada de assassinar outra pessoa e não pertence a uma facção, só um crime passional, aquela mulher que matou o marido ou o marido que matou a mulher, ele tem direito ao devido processo legal. Agora, um membro de uma facção que faz parte de uma organização que recorrentemente, diariamente, mata brasileiros, não. Ele fez uma escolha. A escolha dele é, eu sou um inimigo do Estado. Só para comentar, o Oruan, que é um porta-voz do Comando Vermelho, ele se diz inimigo do Estado. É tão óbvio o direito penal do inimigo que o nome dele, ele se atribui a alcunha de inimigo do Estado. Eu sou o inimigo do Estado. Lógico, é um entendimento óbvio. Eles se veem assim, a gente vê eles assim, só o Estado que não vê. Então o Estado tem que ver o óbvio. É uma realidade fática. A eles será aplicado esse direito. A eles, o direito será rápido e vai punir muito. Mas injustiças poderão ser cometidas? Poderão. Agora, elas já são cometidas. O fato é, as injustiças já são cometidas, o direito nunca será perfeito, a gente tem que sempre buscar a melhor execução do direito. Dito isso, já é injusto e já é muito injusto por um lado e muito bacana com o outro. Tá na hora da gente inverter um pouco esse jogo. Você frequentemente fala sobre, agora voltando ao que você dizia a respeito de Nordeste e de Pacto Federativo, uma das propostas que é citada como prioritária pelo partido é a industrialização do Nordeste e uma mudança no perfil da economia brasileira. Por que industrializar o Nordeste é importante e por que pode ser uma solução para o problema do Pacto Federativo? São coisas, a gente tem que pensar em várias soluções que têm efeito cadeia. Eu vou voltar para a questão anterior para mostrar como às vezes você aponta para A e você consegue Z, não é nem B. Quando a gente atacou o Oruan, como a lei anti-Oruan, a gente não estava só preocupado em financiamento de prefeitura para Chu, em São Paulo com a Amanda. A gente pensou, eu vou cutucar o Oruan e todo mundo vai falar sobre o Oruan. E falar sobre o Oruan é falar sobre a normalização do crime organizado. E aí você vai ativar a pose do rodo, você vai ativar todo mundo do rap, todo mundo dessa cultura que tem uma mistura com o crime organizado, e as pessoas vão falar, nossa, isso precisa ser separado. Foi exatamente o efeito, né? A lei foi aplicada uma vez só, ela passou em centenas de municípios, houve uma que teve essa aplicação específica, mas o Oruan foi preso. Você consegue traçar uma timeline da prisão do Oruan, que não foi por causa dessa lei, com a gente começar a fustigar o universo dele. Então, por que eu disse isso? Porque quando eu for transpor para a ideia de aumento de complexidade econômica na região Nordeste, quanto maior a complexidade econômica e quanto maior a geração de empregos formais ou semi-formais, vamos botar aí, você chama formal CLT, quanto mais população economicamente ativa em atividades mais complexas você gera, menos essas pessoas dependem do Estado e votam no Centrão. Portanto, a representação política oriunda desses lugares vai ser muito melhor do que ela é hoje. Hoje, a pior representação política do Brasil vem do Nordeste. Os piores políticos do Brasil vêm do Nordeste. Alguém fala, mentira, Renan, o Farrur vem do Paraná e ele só é um cara caricato. A Carla Zambelli veio de São Paulo, o Tiririca veio de São Paulo. Sim, eles são figuras meio ridículas. Um cara oriundo do modelo, vamos dizer, de compra de voto no Nordeste, ele é muito pior do que um cara ridículo.
ele além de ser ridículo, ele ser tão ignorante quanto Tiririca, ele usa a exploração da pobreza e a manutenção da pobreza como fórmula de repetição de um ciclo que acontece de eleição para eleição, em que ele vai reproduzindo, compra o voto daqui, recebe a emenda separa um dinheiro, esse dinheiro você usa para comprar mais alguém, compra uma parte do eleitor, faz uma entrega de serviços ilegais para as pessoas durante o período do mandato, aí faz uma obra, superfatura a obra, faz uma praça, e a vida daquelas pessoas continua igual, a população economicamente ativa nesses lugares não aumenta, e aí eles se aliam com o governo federal em questão, tá? E não importa se foi por PT ou um governo à direita, como aconteceu do Bolsonaro, para conseguir aí sim um Bolsa Família e falar que ele está participando de uma entrega disso. A gente pode ver, esses caras do Centrão do Nordeste grudaram no Bolsonaro quando surgiu o auxílio emergencial, no período da pandemia, quando ele subiu para R$ 600. E aí voltaram pro PT, então logo o Lula voltou ao poder. Esse modelo é um modelo que não tá bom para ninguém. Esse modelo é uma desgraça. Esse modelo é ruim pro Centro-Sul, é ruim para quem trabalha e produz, é ruim para quem é do Nordeste e trabalha e produz, porque as pessoas ficam pensando muito nessa clivagem regional, mas pensa no seguinte termo: você é um maranhense que gosta de trabalhar. Tua vida é uma desgraça, porque você não só paga a conta dos caras, mas você não tem direito de eleger alguém minimamente parecido com você. Um minoritário no Maranhão, uma pessoa trabalhadora no Maranhão, que é minoritário ali, esse cara odeia o sistema político do Maranhão. Esse cara precisa ser incentivado, e não a pessoa que está recebendo a bolsa, ou não o político local. Então a gente vai ter que mudar todo o sistema de incentivos lá, e a gente quer tocar uma reforma administrativa muito profunda, e fazer reformas econômicas que alterem a dinâmica política, econômica e social. Se altera a dinâmica política e econômica, você vai alterar a dinâmica social. Isso é óbvio. E isso é muito interessante porque parte do movimento conservador brasileiro acha, não, são só os valores que importam, né? E eu vou falar que vai ter muita gente muito conservadora no interior do Nordeste, mas eles votam PT. Porque as questões econômicas incidem muito. E as pessoas não ligam para as contradições disso. Ah, mas a Janja, ela é a favor do aborto e não sei o quê. Cara, a pessoa que tá recebendo a bolsa não tá nem ligando para isso. Ela está, né? Ela quer o dinheiro. Ela quer o Vale Gás que o Lula vai dar. E, cara, então a gente vai ter que entrar em questões econômicas, vai ter que mudar, não dando um valor a mais. O Lula dava 100, eu dou 110. Vai ter que mudar a dinâmica econômica. E aí os resultados políticos são mudança do sistema de incentivos para o Centrão, diminuição do poder e do impacto do Centrão no Brasil, diminuição de gasto do Estado, porque esses caras pesam muito, melhora dos problemas regionais, mais dinheiro ficando nos estados que trabalham mais, se desafoga São Paulo, Rio, Paraná, o Sul, tirando o Rio Grande do Sul, que é quase um estado do Nordeste nesse sentido, se desafoga e você começa a ter um lugar mais balanceado e melhor. E até a democracia do Brasil começa a fazer algum sentido, que a democracia do Brasil hoje não faz nenhum sentido.